Bom dia, família. Família, eu pensei que eu tinha conseguido sozinho aqui em casa. Fiquei na madrugada, que é meu horário de estudo, e fui limpando o celular. Ainda bem que eu acho que eu não fiz besteira, para não perder outras coisas que tinham aqui. Eu peço desculpa a vocês, sou leigo, agora eu vou sair com o celular na rua, encontrar alguém, sentar, me ensina o que está acontecendo, esse armazenamento, e a pessoa me mostrar o que eu tenho que fazer para limpar o celular. Não posso dar continuidade no vídeo, porque está cortando. Eu começo a fazer, não dá nem 3, 4 minutos, corta. Armazenamento cheio, o vídeo não pode ser completo, aquelas conversas, eu sou leigo. Então, paciência, peço desculpa. Ontem, já aproveito e faço a correção de ontem. Ontem eu falei em Agenaton. Agenaton é o pai do monoteísmo, o faraó. E nessa ocasião que foi copiado, que Moisés copia e fala aquele que é o pai do monoteísmo. Não, o pai do monoteísmo é Agenaton, Aton, o disco solar, o deus solar. Aí quando ele morre, seu filho Tutankhamon volta, que é o Amon, volta ao politeísmo, tá certo? E Moisés vem, copia e cata e fala aquele que é o pai do monoteísmo. E o hino que eu falo lá, eu tenho a lista dos hinos que Agenaton fazia, tanto para sua mulher como para ele, como para o povo dele. Já passei por isso lá no Egito e ele que fez. E esse hino foi copiado que está na Bíblia hoje. Não sei se colocaram como hino de Salomão, ou hino de Davi, harpa, sei lá, tá certo? A outra correção, bom, essas são as duas correções que eu tinha que fazer, que eu errei, tá bom, pessoas? Então peço desculpa, o vídeo eu vou colocar aí junto com uma outra coisa, só para dar ter uma leitura, e amanhã dou continuidade, não pode desistir, né? A persistência, a perseverança. Então tá aí, desculpa, tá, família? Tô fazendo esse vidinho curto para vocês aqui. Vou arrumar. Se eu ver que não tem jeito, trago para esse celular. Arrumo uma maneira de fazer a leitura, pois o computador tá aqui, deu tilt. Arrumei uma pessoa, veio aqui, mas não... Bom, faz parte, tá bom? Mas não pode desistir. Então, peço desculpa a todos vocês, fiz a minha correção sobre Agenaton, sobre o monoteísmo, sobre o politeísmo, e uma boa terça-feira para vocês aí. Tenho certeza que eu me conheço, tenho certeza que amanhã vou continuar a leitura e acabar com o genocídio dos nativos americanos e negros que foram escravizados. Já fiz tudo, que é a palavra genocídio. A palavra genocídio vem daí, do albino. Eles terminando para conquistar terras. Assim como o judeu não tinha terra, foram dados para eles em 48 e agora eles querem catar tudo, assim como cataram a Cisjordânia. São 3.500 palestinos que vivem na Cisjordânia e 500 judeus, que eles invadiram esses 500. Só que já estão de olho nas outras terras e vão catar tudo. Inclusive está aparecendo na televisão ontem, não sei se hoje vai continuar, um judeu lá falando que vai catar tudo. E vai anexar também a Palestina para eles e vão aumentar o espaço geográfico de Israel. Você vê aí, pessoas? Para quem não tinha terra foram dada. E foram bem claro, aqui não vai existir o Estado da Palestina. Por isso que eles destruíram tudo. Para não ter nada. E aí vão catar, vão levar para o Egito, para alguma divisa, vão fazer uma colônia ali e deixa os caras ali. Colônia, tá certo? Espero que eles cresçam. Mas não vai ter jeito, tá, gente? Eles vão exterminar, o que sobrarem é colônia e as terras vai ser tudo de Israel. O que Israel está fazendo hoje é o que o Hitler fez com eles. Não há justificativa que os alemães, o Hitler fez. O Hitler copiou do americano que é o albino. Por quê? É anglo-saxões, os Estados Unidos, são os anglos
e saxões. É inglês, francês, alemão, espanhol, toda a Europa. O pior tipo de ser humano que existia, manda tudo para lá. Meridiano, 40 graus a 40 e 40. Lepra, sol escaldante, tudo isso. Mas aí eles fazem a escravidão do índio exterminando. Não vai trabalhar para nós? Vamos catar as terras. Aqui eu tenho um documentário do branco casando com as índias. Pra quê? Pra catar as terras, porque as terras é dos índios. Aí matavam. E matavam os filhos. Para gerar filhos depois ele casava com os brancos. Branco com branco. Aí as terras já eram deles. O petróleo, a era do petróleo. Todo lugar tinha petróleo nos Estados Unidos, só que era a terra dos indígenas. Gente, só tratados, e aí os índios aceitavam, eles matavam, mandavam para lá. Então, o que o Israel está fazendo hoje é o que eles sentiram, o que fizeram com eles no passado, o genocídio do Holocausto. O Holocausto existiu, você que fica falando que não, que nisso, aquilo, o Holocausto existiu, tá? Só que o Deus é o mesmo. Lembre-se disso que eu vou falar. Lá quando os gigantes foram criados, que é inclusive eu falei já ontem, né? Teve a era do dinossauro, a nave veio. Teve a era do gelo, a nave veio. Teve a era do gigantes, a nave veio e exterminou. Mesmo assim ficou gigantes vivos. Tudo a nave. Que é essa nave, Átila? Presta atenção. Minha avó tem joias, mas só usa no pescoço. Minha, Mercúrio, vó, Vênus. Minha avó tem terra, joia, Júpiter, mas Marte usa Urano no Netuno, pescoço, Plutão. Minha avó tem joia, mas só usa no pescoço. Os 9 planetas do Sistema Solar. Eu errei. Mercúrio, vó, Vênus, tem terra, joia, Júpiter. Minha avó tem joias. Mas Marte, só Saturno usa Urânio no Netuno, pescoço, Plutão. Minha avó tem joias, mas só usa no pescoço. São os 9 planetas do Sistema Solar. Essa é uma tabelinha que eu aprendi há anos. Mas o Sol, que é Utu, que os sumérios deixou o nome, e mais Naná, que é a Lua, são 10. Por isso que vocês vão ver na leitura que eu já li tudo, Zacarias cite o 12º planeta. 9, 10, 11 é a nave que vem vindo. Por isso que de 3.000 não passarás. Já ouviram falar nessa frase? Tá chegando. A NASA já descobriu, tá vindo alguma coisa em 1990, que eles dão o nome de planeta X. Tem outros nomes desse planeta. Essa nave já vem vindo. É um planeta. Ele chega quase pelas barbas de Netuno, que é o maior planeta do Sistema Solar. Pelas barbas de Júpiter. Você vê, dá uns brancos na minha mente. Mas eu consigo... Pelas barbas de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é... Eu vou diminuir, tá? Ele é 5 vezes maior. Quando ele chega no sistema nosso, porque a nossa órbita é assim, vamos colocar, tá certo? Assim, ele é assim, ó. Ele é assim. A órbita dele é única. E na leitura, ele vem vindo. Por isso, um ano nosso de órbita é 365 dias, certo? Um chars deles é 3.600 anos. Por isso que de 3.000 não passarás. Por isso que se você vê o panteão sumério, os caras viviam 48 milhões, 40 milhões, 30 milhões, cada deus. Porque o ano deles eram diferente. Lembra que eu sempre falo? Nem tanto.
Matusalém foi o homem que mais viveu na Terra, 965 ou 969 anos, dependendo da leitura. Porque era outro tempo, tá certo? Muitos, Matusalém, primeira coisa, e finalizando, já fugi no assunto, mas já dá um vídeo legal. Presta atenção. Jesus, quando é crucificado pelos judeus e pelos romanos, certo? Que ele é trocado por Barrabás, que é aquela troca que o judeu troca. Bom, Jesus é crucificado, tá certo? Então lembre-se do que eu falei. Maria Madalena, a igreja é da mulher e não do homem que fez o celibato, que é os papas aí, os padres. Tá certo? E agora mudaram, que vieram com uma igreja branca, que o Deza Branca já falei sobre o vídeo ontem. Essa questão aí, quando o galo canta 2 vezes, Pedro nega Jesus 3. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para quem? Para a mãe? Para a irmã? Aparece para quem? Para Maria Madalena, ela que sai divulgando. Aí a igreja é da mulher, trocaram e colocaram o homem. Olha o que está acontecendo. Ou seja, cadê o equilíbrio? Olha o Supremo Tribunal Federal, só tem a Carmen Lúcia. Cadê o ponderamento da mulher? Cadê o equilíbrio entre homem e mulher? O dia, a noite, o sol, a lua, o sim, o não, tá certo? O amor, o ódio, tudo tem que ter um equilíbrio, senão você mata. Olha o genocídio, olha o feminicídio. Amor não mata, gente, tá certo? Amor não mata. Eu te amo, depois tô te matando. Então vamos lá, para não fugir o assunto. E finalizando esse vídeo. Amanhã continuarei e dando continuidade. Então, o que aconteceu? 9, 10, 11, 12. Essa nave que está vindo é um planeta, tá certo? E quando ele parar aqui, ele vai mexer com tudo, como sempre mexeu. E pelo que eu estou observando, o calor que está agora no nosso planeta, como teve a era do gelo, foi frio, aí veio o dilúvio que matar os gigantes. Então teve a água, teve o gelo e teve os dinossauros, que aconteceu alguma coisa, que de novo é a nave e matou. Teve o gelo, teve agora os gigantes que veio. Quem eles mandaram? O dilúvio para matar os gigantes. Aí que começa a ter chuva no nosso planeta. E agora, eu já li aí, já tive uns sonhos aí, mas não estamos aqui caídos, não estou profetizando. Mas todos os vulcões vão entrar em atividades. Porque é a mãe terra, é que os gregos passou para nós elementos. De novo, lembre-se disso. Namu Abizug, que é a letra A, ela se abraça, poderia se deitar com uma mulher e gerar filhos, poderia se deitar com o homem e gerar filhos. Ela se abraça e faz a autoprocriação. Ela é o universo. Aí ela gera An, que é o céu, Antu, que vocês vão conhecer com outro nome, que é a terra, entre o céu e a terra, o equilíbrio, que é a atmosfera. 3 letras A. E aí, são marido e mulher, An e Antu, mas eles são irmãos. Por isso que todo o planeta, todo ser humano é miscigenado. Se o judeu casa com judeu, mas ele é miscigenado. Se o índio casa com índio, é miscigenado. Se o japonês, se a Ásia casa com a Ásia, é miscigenado. Se o negro casa com o negro, é miscigenado. Se eu casar com a minha irmã, não é miscigenação. Os deuses, eles se casavam entre irmãos. De novo eu estou repetindo isso, papagaio de pirata. Então An tem filhos com Antu, que gera o ar, tá certo? Sabido que vento é o ar em movimento, que é Enlil.
E a água que eu já falei, que te separa a água salgada da água doce, que é o abizug, que é ela que pega a água, pega o barro com permissão, e aí Enki, que é a água. Tá certo? E aí, por diante. Então, quando você vê os árabes que ele tem lá os seus haréns, e do homem também ser casado e ter outras mulheres, é porque lá eles tinham suas concubinas. Por isso, pela lei, quem é o direito do trono após An entregar o trono, que ele é o azul, ele é o céu, ele é o planeta. Por quê? Quando a gente nasce, a gente olha para o céu, tá certo? E andamos na terra. Por isso que ele é o Bambambam, é o Deus, é o Supremo, é o maior. Porque é a vida eterna. Lembra quando eu falo de Enoque? Enoque está lá, tá certo? O que aconteceu? Ele foi arrebatado, veio, voltou, mostra aí que você voltou e agora você vai ser... Ele foi abduzido, conviveu, trouxe, deixou tudo escrito, foi arrebatado. Ele é o modelo do que há um outro planeta na qual nós vamos viver. E, continuando lá, os anjos caídos não gostaram das mulheres nossas e não começaram a fazer que começou a ter os anjos, que é os gigantes, tá certo? Por isso que a palavra anjo não é muito certa. O que acontece nessa questão? Quando aconteceu isso, foram substituídos. Lúcifer foi substituído, todo mundo foi substituído. Então, tudo o que está acontecendo na Terra, tudo o que está acontecendo até a data de hoje, até o dia deles voltarem, eles já sabem de tudo, porque os sentinelas estão observando tudo. Continua como era antes, no princípio. Tem alguém que manda, eles estão olhando por nós. Está acontecendo tudo isso, mas eles estão lá em cima. Por isso, quando se lê a morte de José do Egito, de lá de cima é escrito isso. Tudo é a cabeça preta, tudo é a cabeça negra. Ou seja, José era negro. Você entende o que aconteceu? Começou a nascer os albinos, e aí eles foram para a Ásia, e depois eles invadem a África e fazem o que está fazendo até hoje. Finalizando, que eu ia esquecer, quando Jesus, que eu falei, Maria Madalena, não vou repetir, antes dele subir, olha o que ele fala para Bartolomeu: Senhor, quem é aqueles de veste de gigante? O pai que mandou subir é Adão. Ele era um gigante. Entendeu por que o judeu troca na Bíblia e põe outro Enoque? E esse Enoque é da descendência que chega em Noé. Noé, Maleque, pai de Noé. Matusalém, pai de Maleque e avô de Noé, e Enoque, pai de Matusalém, avô de Maleque e bisavô de Noé. É tudo mentira. É porque ele nasceu albino e coloca o que ele foi predestinado. Esse Enoque não tem nada a ver com o Enoque da descendência de Adão. Tá na leitura. Então, eles trocaram o nome e colocaram, assim como fizeram com Moisés, assim como eles fizeram com eles mesmos. Eles falam que eles são hebreus, são isso, são aquilo. Não, gente. Eles só são uma coisa. Faltou a melanina na pele, nos olhos. Tá certo? É o albinismo. A verdadeira raça, só existe uma. É a raça negra, a cabeça negra. Aí começou a miscigenação e nascer. Aí na Mongólia, a Ásia, a América. Você está entendendo? A leitura é essa. Finalizando então aí, peço desculpa. Amanhã vou arrumar isso hoje, para amanhã dar continuidade na leitura e finalizar o vídeo. Pode ver que eu pus a mesma roupa. Vídeo 1, vídeo 2, para ter a sequência. Mas não deu certo aqui, tá bom, pessoas? Espero a compreensão de todos
Fiz a correção aí, me corrigi agora de novo. Faz parte, para quem me conhece, é o Átila. Eu tenho essa questão de fazer esses erros. Muito obrigado, ficam com Deus, bom dia.